Olá, jovens! Veja, eu instituí uma missão que é a seguinte: eu quero regravar todas as aulas do canal e fazer uma playlist certa. Porque uma coisa que eu venho percebendo é que a principal audiência é quando eu faço vídeos mais curtos. Porque, sinceramente, se eu fizer um vídeo de 2 horas e meia, ninguém vai ficar para assistir, com certeza. Então eu pensei assim, bem, seria muito mais viável para a audiência eu gravar uma sucessão de vídeos de até no máximo assim meia hora, porque aí sim eu garanto que as pessoas vão assistir e vai ter audiência. Fora que eu quero organizar mais o canal, porque tipo, as aulas elas estão sempre agrupadas com muitos assuntos e é meio inviável para você que quer estudar. Então, se eu regravar todas as aulas com conteúdos específicos em cada vídeo, eu creio que isso daí vai ser benéfico. Isso vai melhorar a audiência e a visibilidade do canal. E esse primeiro vídeo que eu quero regravar muitas coisas, mas principalmente cálculo. Esse primeiro vídeo vai ser sobre introdução ao cálculo. Muito bem. Esse vai ser o vídeo 1 da primeira parte da introdução ao cálculo. E é o seguinte. Deixe aqui nos comentários como é que você pensaria em resolver esses problemas. Que é o seguinte, são coisas que a gente consegue resolver com cálculo. Alguns são mais teóricos, são mais matemáticos, outros são mais físicos e mais aplicáveis. Suponhamos que nós temos isso aqui. Suponha que eu vou fazer um polígono regular, na verdade dois, um que esteja circunscrito a uma circunferência, ou seja, ele contorna a circunferência por fora, e outro que esteja inscrito a ela, ele contorna a circunferência por dentro. E eu quero saber o seguinte, o que é que acontece com essa razão do perímetro do meu polígono de dentro dividido pelo raio interno? O que é que acontece quando eu aumentar o número de lados desse polígono bastante? Tanto quanto eu queira. Seja um número bem grande. Eu quero saber o que é que acontece ou qual é o número que gera aqui dessa razão. A mesma coisa, eu quero saber o que é que acontece aqui com o perímetro do meu polígono maior dividido pelo raio maior aqui. Esse cara aqui. O que é que acontece? É a mesma pergunta. Quando o número de lados desse polígono maior for lá para o infinito. Ser um polígono assim, que se aproxime bastante da circunferência. Ele vai ficar um polígono regular e ele vai se aproximar bastante do formato de circunferência. Como é que você resolveria esse problema? Deixa aqui nos comentários. O próximo seria o seguinte. Aqui eu tenho um esboço de uma montanha-russa. E minha pergunta seria, bem, o que é que eu faria, o que é que eu precisaria para conseguir modelar uma subida acentuada para a montanha-russa? Porque se você não sabe, muitas montanhas-russas, o mecanismo do motor só é utilizado para levar os carrinhos até o ponto mais alto dela. E toda a descida, todo o resto do percurso, né, em pontos mais baixos, é por inércia que os carrinhos se movimentam. Então, por exemplo, se eu quero ter uma subida bem acentuada para causar emoção aqui no meu projeto de montanha-russa, eu faço a pergunta, o que é que eu utilizaria, ou como é que eu faria, como é que eu modelaria a trajetória, né, para eu ter uma subida bem acentuada, né, e consequentemente uma descida também. Em seguida, eu tenho o seguinte problema. Como é que eu modelo para uma rodovia uma curva suave? Numa rodovia, eu vou ter o limite de velocidade máxima. Eu quero saber como eu vou modelar uma curva suave para que esse carro, no limite de velocidade máxima da rodovia, ele não tenha risco de patinar e se escrachar lá embaixo. Como é que eu modelaria isso aqui? Só um detalhe, isso aqui não é um arco de circunferência. Isso aqui é uma curva de outro formato. Então, responda, como é que eu faria uma curva suave? Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho uma dada população de bactérias, que ela começa aqui, nesse estado, e eu quero saber o seguinte. Aqui dentro eu tenho uma taxa de óbito, uma taxa de natalidade e uma frequência com que essas bactérias se reproduzem. Eu quero saber como é que se dá a evolução dessa população de bactérias com o tempo. E se ela tem condições de morrer, de se multiplicar bastante ou de permanecer estável. Como é que eu resolveria isso? Esse aqui é um dos problemas mais úteis que o cálculo possibilitou.
ele diz o seguinte: dado que eu tenho apenas 100 metros de cerca, eu só consigo orçar, tendo meu orçamento 100 metros de cerca, eu pergunto para você, qual a área máxima que eu consigo circundar esse lote? Qual seria a área máxima, dado que eu tenho apenas 100 metros de cerca para contorná-lo? Como você resolveria isso? Esse outro problema é o seguinte: suponha que estejamos eu aqui e você. E eu lhe dou a seguinte instrução: você vai entrar numa sala que tem 2 metros de comprimento. E eu falo assim: você vai andar sempre metade do passo anterior. Então, no primeiro passo, você anda metade da sala. Depois você anda metade do que você andou. Ou seja, se você andou 1 metro, você vai andar agora meio metro. Em seguida, você vai andar de novo metade do que você andou da vez passada. Ou seja, você vai andar 1/4 de metro. E a próxima você andaria 1/8, depois 1/6, depois 1/32, 1/64 e por aí vai. E aí eu te faço a seguinte pergunta: quando é que você chegará ao outro lado da sala, seguindo essa sequência aí de instruções? Aqui eu tenho um vasilhame. Um vasilhame é o recipiente, tá? É um recipiente de plástico, que ele tem um formato qualquer aí. Eu pergunto para você: como é que eu vou determinar o volume desse vasilhame? Bem, você poderia usar uma resposta bem inteligente com princípios físicos, que seria encher ele todo de água, depois colocar ele num copo medidor e dizer: ele tem tantos litros de água, e você converteria isso daí para metros cúbicos. Muito bem. Mas aí eu pergunto para você um problema mais técnico. Qual seria o volume de material de plástico que eu utilizaria para fazer esse vasilhame? Considerando aqui que ele tem uma certa espessura nesse plástico. Como é que você faria para resolver isso? E aqui eu tenho um outro problema, acho que é o último, sim, é o último de hoje, que eu pergunto para você. E é o seguinte: dado que eu tenho aqui uma pista de atletismo, uma pista de corrida, e ele tem esse formato curva aí, que não é um arco circular, eu pergunto para você, qual o volume de tinta necessário para que você consiga pintar aqui essa pista de corrida? Bem, todos esses problemas nós resolvemos utilizando a teoria do cálculo. No próximo vídeo eu vou te dizer como é que a gente faria para resolver problemas desses tipos aqui. Cada um deles eu vou te dizer qual é a área de estudo específica do cálculo que a gente vai empregar para resolver cada um desses problemas. E você vê que são coisas muito variadas. Você tem aqui alguma coisa relacionada à construção, aqui à produção. Aqui nós temos um problema curioso e interessante. Aqui nós temos uma aplicação bem prática, né, sobre áreas de terrenos, dado que você tem uma limitação. Nós temos população de bactérias. Nós temos também questões de segurança no trânsito. Alguns projetos variados e divertidos, como uma montanha-russa. E um problema matemático bem teórico. Bem, e como eu disse no começo do vídeo, deixa aí nos comentários como é que você resolveria cada um desses problemas, se você consegue imaginar. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu consiga cumprir essa meta de gravar todas as aulas, pelo menos em vídeos curtos e bem explanatórios, para conseguir assim aumentar a audiência do canal. Obrigado aí por assistir, se inscreva aí e deixe nos comentários aí como é que você resolveria esses problemas. São bem interessantes.